Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Aqui a palavra domínio, em algumas versões em português, aparece império ou poder das trevas. Essa palavra ela tem um sentido de um poder estatal, né? É uma alusão, obviamente, uma alusão do apóstolo Paulo ao Império Romano. Sabe, o peso que o Império Romano tinha sobre o povo, né? As humilhações que o Império Romano impunha sobre o povo, as perseguições e todo aquele peso de impostos, disso, daquilo. É um domínio, né? O Império Romano tinha realmente um domínio sobre todas as terras que eles dominavam ali e também, obviamente, sobre os judeus ali que estavam no seu território. Então era um domínio. E o Paulo faz uma alusão desse domínio estatal, só que ele leva isso para o lado espiritual. Ele nos resgatou do império poderoso das trevas, né? E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, o povo de Deus que estava realmente debaixo do poder das trevas, foi transportado. Nós que nascemos depois da obra consumada, nós já nascemos no reino. Mas eles ainda nasceram antes da cruz. Amado, o império das trevas era todo o poder concentrado antes da cruz. O poder da morte, entende? O poder do pecado que entrou no mundo pelo primeiro homem. O poder da lei, porque a lei, segundo o apóstolo Paulo, era a força do pecado. Então havia essa triunidade, vamos dizer assim, do mal, né? Morte, pecado e lei. Ou, no sentido cronológico, é pecado, morte e lei. Essa é a sequência, né? O homem pecou primeiro, pelo pecado veio a morte, e a lei veio para imputar o pecado, para trazer juízo de fato, né? Então, esses três elementos, né, pecado, morte e lei, reuniam o império das trevas, o império da escuridão, o império da morte. O povo de Deus, os eleitos do Senhor, escolhidos desde antes da fundação do mundo, estavam sujeitos à morte. Não à morte biológica do corpo, que essa é natural que aconteça. A morte de Adão tem que acontecer. O problema era a morte da alma, porque o corpo ia para o pó e o espírito voltava para Deus, mas a alma ficava presa no chamado Hades, né? Nós chamamos aqui em nosso ministério de não existência. Então o problema maior era esse, era o aprisionamento que o Filho de Deus tinha, de ficar preso na morte. Então era um momento terrível de morte, era um momento de estar debaixo do pecado, logo estar em condenação, por isso a morte, né? Então era um momento de escuridão, de trevas. Então o império das trevas, amados, o domínio das trevas, era o domínio da lei junto com a carne que trazia a morte. Esse era o império das trevas. Quer verificar isso comigo aqui? Observe só. Olha só o domínio. Nós lemos o seguinte: o Senhor nos resgatou do domínio das trevas. Olha só, vamos identificar essas trevas. Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 13. Vamos ler o 10. Pois todos quantos são das obras da lei, olha só, amados, estão debaixo de maldição. Não é o irmão cristiano que está falando isso. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Opa! Quer dizer que se você não fizer todas, você está em maldição? É exatamente isso. Se você pratica uma obra, você está obrigado a praticar todas. Agora veja o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha o resgate aí. Pegou? Vamos unir essa parte aqui com Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Colossenses 1,13. Nos resgatou. Agora veja Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou. Pegou a ligação aí? Da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o que vocês observam aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Que a maldição da lei era o império das trevas. Percebe? Mais uma vez, o primeiro homem pecou, pelo pecado entrou a morte e a lei veio para atribuir o pecado. Esses três elementos trabalhavam juntos, entre aspas, né? Para condenar o Filho de Deus e manter o Filho de Deus preso na morte, na não existência. Entende? Isso era o império das trevas, era o poder das trevas que dominava a toda a humanidade e, em especial, aos filhos de Deus, aqueles que o Senhor havia escolhido antes da fundação do mundo. Antes da cruz,
todos, seja da perdição, seja da salvação, todos estavam sujeitos ao império da morte, o império das trevas. Vocês estão entendendo o que é, então, a treva? É isso. É o império da lei, é o pecado. Você vê que, vamos lá, vamos relacionar isso com o sistema religioso hoje. Vocês veem que o sistema religioso não diz que as pessoas hoje estão debaixo do pecado? Não é? Todo mundo aí, se você for numa igreja do sistema conversar com algum irmão, pergunta para ele se ele é pecador. Vê o que ele vai dizer. Não, irmão, claro que eu sou pecador. Obviamente, estamos todos debaixo do pecado. Aí eu pergunto, será que estamos mesmo em tempos de graça? Eu vou deixar um estudo embaixo desse vídeo no YouTube, na descrição do vídeo. O pecado não tem domínio sobre nós. Depois que você assistir a esse vídeo agora, né? Vá aqui na descrição e pega esse link. O pecado não tem domínio sobre nós. Será que realmente somos pecadores? Ou somos novas criaturas já? Tremendo. Assiste esse estudo aí. Então o sistema, todo mundo diz que é pecador. Não, porque eu sou pecador, porque... Pergunta se alguém é salvo. Não, eu sou, mas eu posso perder, né? Ou então, alguns dizem que são, mas podem perder a salvação. Outros dizem que não, que salvo o quê, irmão? Tem que lutar, eu tenho que jejuar, eu tenho que seguir firme aqui, fiel nos mandamentos da igreja, eu tenho que andar com essa roupa aqui, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que comer Páscoa, né, que é Santa Ceia, né? E eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, me manter ali para eu ser salvo. Ué, irmão, mas a salvação não é pela graça, o Senhor não nos dê. Não, é pela graça, mas... Sempre tem um mas, né? Não, tudo bem, está escrito que é pela graça, mas se eu não fizer a minha parte... Amado, isso é ou não é uma escuridão, uma maldição? É um poder das trevas ressuscitado. Eu digo isso entre aspas, tá? Ou seja, aquele império das trevas que era o antigo pacto está, de certa forma, hoje ressuscitado pelos maus ensinos. Isso faz o quê? Com que o império das trevas domine a mente do povo. Porque, na verdade, eu repito, ninguém mais está sob o domínio das trevas. Tá? Porque as trevas foram aniquiladas, a lei foi cumprida, foi aniquilada, está obsoleta, o pecado foi aniquilado. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. O Senhor aniquilou o pecado. Então, se ele aniquilou o pecado, cumpriu a lei, ele cumpriu tudo. Então, ele consumou todas as coisas. Então, nós que nascemos depois da sua obra, inclusive, já nascemos com toda essa obra consumada, já nascemos livres do domínio do pecado, da condenação. Mas o sistema não deixa as pessoas viverem essa verdade. Então, esse império das trevas domina o povo hoje, apesar de ninguém estar mais literalmente no poder das trevas, porque ninguém está mais antes da cruz, mas esse poder das trevas está vivo na mente do povo, porque o povo acredita que o império das trevas ainda está de pé. Então, vive aí cumprindo obras da lei, dizendo que são obras da graça. E Paulo disse aqui, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Meu amado, vê como isso é terrível, imagina só. Eu estive no meio do sistema religioso um pouco mais de 20 anos da minha vida, desde criancinha de colo. Tá? Passei 20 anos no sistema, foram 20 anos debaixo de maldição, sem galardão, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a graça. E eu achava que conhecia, porque eu era professor de classe. Com 15 para 16 anos, amado, eu era professor, dava aula para uma classe enorme de adolescentes. Eu, na mesma idade deles, mas eu estava na liderança, eu ensinava, e eu tinha aqueles caderninhos da Igreja Batista, né? De estudo, se eu não me engano era trimestral. Então de 3 em 3 meses eles mandavam aqueles estudos para você destrinchar, e eu destrinchava aquilo, eu estudava, eu pesquisava, e eu dava aulas, e achava que sabia muito. Eu sabia era nada, eu estava cego pelo sistema mundano, achando que estava servindo a Deus, mas eu estava nos jejuns, e comendo Páscoa, e uma caricatura da Páscoa, que é a chamada Santa Ceia, né? E comendo essas cerimônias, e com medo de perder a salvação, e me sentindo em condenação, e me achava pecador. Tudo isso é renegar a graça. Porque eu achava que estava vivendo a graça, mas na verdade eu estava cumprindo obras da lei. Porque se você cumpre uma só, você está obrigado a guardar todas. Então isso é uma maneira de você, entre aspas, ressuscitar o império da lei, o império da morte, o império do pecado. Esse é o império das trevas. O domínio das trevas é isso aí. Então você viu que o Senhor resgatou o povo. O Senhor já fez a obra de resgate. Mas o sistema religioso não deixa o povo viver isso, conhecer a sua posição. Então as pessoas vivem em trevas mentais hoje porque o sistema religioso não ensina a verdade.